A verdade silenciosa sobre o tecido da realidade e a alquimia da consciência. Eis o que raramente é articulado. Você reside em uma seção transversal da realidade. A quarta dimensão, onde o passado, o presente e o futuro coexistem, está acessível neste exato momento por meio de uma tecnologia mental específica que mestres como Neville Goddard e Bashar documentaram. Existe um motivo intrínseco pelo qual este conhecimento não figura nos currículos acadêmicos. Quando você compreende que pode, literalmente, selecionar qual futuro experimentar, não atrair, não manifestar, mas sim escolher entre opções que já são existentes, você se torna ingovernável. Porque você crê que bilhões operam em um modo automático, reagindo constantemente às circunstâncias e forjando realidades caóticas sem sequer se dar conta. O mecanismo é de uma simplicidade brutal. No intervalo entre a vigília e o sono, sua consciência tem a capacidade de navegar dimensionalmente. Você entra na cena do seu futuro escolhido, participa dele e o sente como uma realidade já consumada. O universo espelho não tem outra escolha senão reorganizar cada elemento para que corresponda a essa nova projeção. Enquanto a vasta maioria da humanidade permanece aprisionada no paradigma tridimensional de causa e efeito, existe um círculo de iniciados que utiliza este entendimento agora mesmo para operar em um plano superior da existência. A diferença crucial que eles desvendaram é esta: eles são o projetor e não a tela, a prisão temporal e a chave interior. A humanidade vive enredada em uma prisão dimensional que ela mesma edificou, e a chave para a libertação sempre esteve alojada na mente de cada indivíduo. No entanto, ela foi mantida restrita a pequenos círculos de praticantes esotéricos por milênios. Esta é uma tecnologia precisa para a manipulação da realidade, conhecida pelos antigos mestres e que a ciência contemporânea começa a redescobrir através da física quântica. O arcano reside na compreensão de que o tempo, tal como é experimentado pelos 5 sentidos, é uma ilusão tridimensional. Há uma quarta dimensão onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam e coexistem de forma simultânea. E por meio de técnicas específicas de focalização da consciência, qualquer um pode acessar esse campo para selecionar qual versão do futuro deseja concretizar. Neville Goddard, um dos poucos visionários que se atreveu a revelar publicamente este saber no século XX, detalhou o funcionamento íntimo deste mecanismo. Seus ensinamentos, condensados em obras como O Poder da Consciência e A Lei e a Promessa, são instruções práticas baseadas na experimentação direta com a natureza multidimensional da consciência. As estruturas educacionais e as doutrinas religiosas tradicionais suprimiram ou ridicularizaram sistematicamente esta verdade por uma razão singela. Se as massas descobrissem que detêm o poder literal de revisitar e reescrever seu destino através da imaginação direcionada, a totalidade da estrutura de controle social ruiria. Afinal, como é possível manter populações em um estado de dependência e submissão quando elas descobrem que são, na realidade, operadoras conscientes de sua própria realidade? A verdade fundamental que precisa ser assimilada é esta: não existe um Deus separado ditando o destino humano. Aquilo que as religiões organizadas nomeiam como Deus, o campo quântico, o todo, a consciência universal, todos esses termos apontam para a mesma realidade. Um sistema impessoal e perfeitamente responsivo que reflete de volta exatamente aquilo que cada consciência individual projeta. É um espelho cósmico, sem vontade própria, sem julgamentos, sem favoritos. Este sistema foi concebido com uma característica essencial: o esquecimento voluntário. Cada fragmento de consciência que se aventura nesta experiência tridimensional aceita, de forma temporária, esquecer sua verdadeira natureza divina.
É como ingressar em um jogo de realidade virtual tão imersivo que o jogador se esquece momentaneamente de que está apenas jogando. Este véu de amnésia não é um castigo ou uma falha. É o que confere autenticidade e significado à experiência do livre-arbítrio. Mas aqui reside o paradoxo que poucos percebem. Embora tenhamos esquecido conscientemente nossa natureza criadora, o mecanismo de criação continua operando incessantemente. A todo momento, por meio de pressuposições inconscientes, temores habituais e padrões mentais condicionados, cada pessoa está literalmente criando sua realidade futura. O sofrimento humano não é proveniente de um Deus punitivo ou de forças externas malévolas. Ele deriva do uso inconsciente e caótico desse poder criativo inato. Este é um mergulho profundo na mecânica real de como a consciência interage com o tecido dimensional da realidade para produzir experiências concretas no plano físico. São técnicas testadas e comprovadas que permitem a qualquer um assumir o controle consciente desse processo e começar a selecionar deliberadamente qual dos infinitos futuros possíveis deseja vivenciar. Este conhecimento opera independentemente da sua crença. A questão é: você está pronto para assumir a responsabilidade radical de descobrir que você sempre foi o único arquiteto de sua realidade? Porque uma vez que este saber é verdadeiramente assimilado e aplicado, não existem mais vítimas do destino, apenas criadores inconscientes ou conscientes, navegando pelas dimensões da escolha. Para compreender como manipular mentalmente o futuro, é imperativo, primeiro, entender a estrutura dimensional da realidade, um conhecimento que permanece velado porque desafia completamente a percepção comum do que é possível. A primeira dimensão se manifesta como um ponto singular, um estado de existência que não mantém relação com nada além de si mesmo. É a consciência em seu estado mais primordial, pura, mas confinada. Quando se estabelece uma relação entre dois pontos, surge a segunda dimensão, o universo das linhas de comprimento e largura. É como viver perpetuamente sobre uma folha de papel, sem qualquer noção do que existe acima ou abaixo dela. A terceira dimensão, onde a humanidade acredita residir exclusivamente, adiciona a profundidade e a altura. Aqui, vivenciamos o mundo através dos 5 sentidos, movendo-nos no espaço tridimensional, mas permanecendo presos a uma compreensão linear do tempo. E é exatamente nesta prisão temporal que reside o grande engodo. A quarta dimensão não é abstração matemática ou ficção científica. É uma realidade acessível onde o tempo deixa de ser uma linha reta e se revela como ele é de fato. Um campo onde todos os momentos passado, presente e futuro existem em simultaneidade. Assim como a segunda dimensão é meramente a sombra projetada pela terceira, nossa realidade tridimensional constitui apenas uma fatia, uma seção transversal da quarta dimensão. Neville Goddard descobriu, por meio de experimentação direta, que possuímos uma faculdade mental capaz de transcender as limitações sensoriais e acessar conscientemente essa dimensão superior. Essa faculdade é a imaginação criativa, dirigida pela vontade. Não uma fantasia vazia ou um devaneio, mas a capacidade de pensar e sentir em termos quadridimensionais. Todo ser humano carrega consigo 2 perspectivas de existência radicalmente distintas, embora a maioria permaneça inconsciente dessa dualidade. A primeira é o foco natural, aquela mente regida exclusivamente pelos sentidos físicos, o que os antigos textos chamavam de mente carnal. Esta perspectiva só aceita o que pode ver, tocar e medir. É a mente do homem natural que olha para as circunstâncias presentes e decreta: esta é a realidade imutável. A segunda perspectiva é o foco espiritual, controlada pela imaginação consciente e dirigida pelo desejo. Os mestres a chamavam de mente crística.
não por uma conotação religiosa, mas por representar o estado de consciência que reconhece seu poder criador. Esta mente enxerga através das aparências, penetra o véu do mundo sensorial e percebe as infinitas possibilidades que aguardam manifestação. O hábito enraizado de confiar unicamente nos sentidos físicos gera uma cegueira voluntária. É como viver em uma caverna escura, segurando uma lanterna que só ilumina as paredes de pedra, ignorando completamente a entrada banhada pelo sol. Para desenvolver a visão espiritual, a capacidade de perceber além do mundo tridimensional, é necessário desvincular a mente deliberadamente da evidência sensorial. Este processo exige uma disciplina mental específica. Deve-se focalizar a atenção em estados invisíveis, sentindo-os internamente com tal intensidade que adquiram toda a nitidez e textura da realidade física. O pensamento concentrado e sustentado em uma determinada direção detém o poder de excluir todas as outras impressões sensoriais, fazendo-as desaparecer temporariamente da consciência. A realidade externa funciona literalmente como um espelho mágico. Não possui vontade, agenda ou propósito próprios, além de refletir fielmente o que cada consciência projeta sobre sua superfície. Tal como um espelho só pode refletir o que está à sua frente, a realidade responde ao que nós projetamos. Este sistema de reflexão perfeita não é acidental. Foi concebido assim porque o todo, a consciência universal, anseia por experimentar a si mesmo através de infinitas perspectivas singulares. Sua liberdade de escolha é sagrada e inviolável, justamente porque sem ela não haveria aventura autêntica, apenas um roteiro pré-determinado, sem sentido ou propósito. Quando alguém persiste em uma nova imagem de si, mantendo-a viva na imaginação com convicção inabalável, o espelho do universo não tem escolha senão reorganizar-se para refletir essa nova realidade. No mundo tridimensional, essa reorganização surge como uma sequência de eventos sincrônicos, coincidências significativas e mudanças inexplicáveis nas circunstâncias. Mas, na verdade, é simplesmente o ajuste do espelho para corresponder à imagem recém-projetada. A assimilação desses princípios fundamentais abre a porta para a verdadeira alquimia mental, a transmutação consciente do chumbo das circunstâncias presentes no ouro do futuro desejado. Se este ensinamento ressoou com a sua alma, não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos essa jornada de descoberta juntos. Sua participação nutre a luz deste espaço. O desejo como mola mestra da criação. O desejo não é uma fraqueza humana a ser superada por meio da disciplina espiritual. Ao contrário do que certas doutrinas ensinam, ele é o mecanismo fundamental através do qual a consciência se move e cria. É a mola mestra de toda a ação no universo. Sem desejo, não moveríamos sequer um dedo. Esta é uma lei tão absoluta quanto a gravidade, mas infinitamente mais poderosa em suas implicações. Observe com atenção. Os únicos desejos que realmente nos impulsionam à ação são aqueles que capturam e mantêm nossa atenção. Milhares de aspirações vagas flutuam pela consciência diariamente, mas somente aquelas que magnetizam nosso foco sustentado ganham o poder de remodelar a realidade. Mas há algo que os moralistas preferem ignorar. Todo desejo, sem exceção, carrega algum ganho pessoal em vista. Não existe desejo absolutamente altruísta. Onde não há nada a ganhar, nenhum desejo surge e, consequentemente, nenhuma ação. Esta natureza aparentemente egoísta do desejo não é um defeito no desenho cósmico. É precisamente o que permite que o sistema de criação individual funcione. O todo fragmentou-se em infinitas perspectivas individuais exatamente para experimentar o prazer de desejar, buscar e alcançar através de cada ponto de consciência singular. Tentar eliminar o desejo pessoal seria como tentar fazer o coração parar de bombear sangue.
É ir contra a própria natureza da existência. A chave para o progresso e para a concretização dos sonhos mais audaciosos reside em uma prática radical: a obediência imediata à voz do desejo. Não o desejo superficial e caprichoso, mas aquele desejo profundo que emerge do centro do ser e se recusa a ser silenciado. Quando tal desejo surge, a resposta apropriada não é questionar sua legitimidade ou moralidade, mas sim compreender que sua emergência já indica a existência de um caminho para sua realização. Desejar verdadeiramente um estado específico equivale a já possuí-lo na quarta dimensão. Esta não é uma afirmação metafórica, mas sim uma descrição literal de como funciona a mecânica da criação. O desejo é a evidência de que aquilo que se busca já existe como uma possibilidade real, aguardando seleção consciente. A única pergunta é: você assumirá o sentimento de já possuir o que deseja? É aqui que entra o princípio mais revolucionário e incompreendido de toda a ciência mental. Assumir o sentimento do desejo realizado e viver a partir dessa convicção altera literalmente o futuro em harmonia com sua pressuposição. Não se trata de fingir ou enganar a si mesmo. É reconhecer que no nível quadridimensional, onde todos os futuros possíveis coexistem, você está selecionando qual linha do tempo vivenciar por meio do estado de consciência que sustenta no presente. A mecânica é precisa. Quando você sustenta firmemente a sensação de ser quem deseja ser, de já possuir o que anseia, você está sintonizando sua consciência na frequência específica daquela realidade. O universo espelho, que não tem agenda própria além de refletir, é obrigado a reorganizar todos os elementos necessários para manifestar externamente aquilo que você está mantendo internamente. Mas por que este conhecimento permanece velado para a maioria? Por que bilhões vivem e morrem sem jamais descobrir que detêm este poder? A resposta reside no véu do esquecimento que cada consciência aceita ao ingressar nesta dimensão. Você e o infinito são literalmente um. Não poeticamente, não filosoficamente, mas faticamente. Contudo, para que esta aventura terrena fosse autêntica, você esqueceu voluntariamente sua verdadeira natureza. É como entrar em um jogo de realidade virtual tão sofisticado que você temporariamente acredita ser o personagem, esquecendo completamente que é o jogador. Se você mantivesse plena consciência de ser o criador onipotente de cada experiência, onde estaria o desafio? Onde estariam a surpresa, o crescimento e a jornada? O esquecimento é o que permite a aventura autêntica. Este véu de amnésia explica o paradoxo central da existência humana. Quando as pessoas questionam como um Deus amoroso permite tanto sofrimento, elas partem de uma premissa falsa. Não existe um Deus separado permitindo ou negando experiências. Nós mesmos, cada consciência individual, estamos criando nossas experiências através do uso inconsciente da lei do ser. O espelho cósmico não julga se você está agindo com sabedoria ou loucura. Ele simplesmente reflete. Agir de forma caótica, temerosa ou destrutiva diante deste espelho resulta em ver reflexos de caos, medo e destruição. Não porque o universo seja cruel ou punitivo, mas porque é imparcialmente fiel. É um sistema perfeito em sua simplicidade. Você recebe exatamente o que você está sendo, nem mais, nem menos. A tragédia humana não está no sistema em si, mas na ignorância de como ele opera. Bilhões operam este poderoso mecanismo criativo em completa cegueira, criando por default em vez de por design, colhendo resultados que parecem arbitrários, mas que são, em verdade, reflexos matemáticos de seus estados internos de consciência sustentados. O ritual noturno da seleção dimensional. Anos de experimentação sistemática com os estados de consciência revelaram uma fórmula específica para acessar a quarta dimensão e selecionar conscientemente o futuro desejado.
Esta não é uma entre muitas técnicas possíveis. É o método fundamental desvendado por todos aqueles que conseguiram dominar genuinamente a arte da criação mental. O primeiro passo exige clareza cirúrgica para definir exatamente o que você deseja. Aspirações vagas de felicidade ou sucesso são inúteis neste trabalho. O mecanismo quadridimensional só responde a instruções precisas. Assim como um computador quântico não processa comandos ambíguos, você precisa saber com absoluta especificidade qual estado deseja ocupar. O segundo passo é mais sutil e exige profunda compreensão. Construir mentalmente um evento que você naturalmente encontraria após a concretização do seu desejo, não durante, mas depois. Esse evento deve implicar inequivocamente que seu objetivo foi alcançado, com você como participante ativo na cena, e não mero observador. Se você deseja uma promoção específica, não imagine recebendo a notícia. Imagine uma conversa casual semanas depois, onde a promoção é mencionada como um fato estabelecido. O terceiro passo viola todas as convenções da produtividade moderna. A imobilização completa do corpo físico e a indução deliberada de um estado limiar entre a vigília e o sono, o estado hipnagógico. Deite-se ou relaxe profundamente em uma poltrona. Feche os olhos. Permita que o corpo físico se torne irrelevante. Este não é o momento para a ação física. É o momento para a ação dimensional. Neste estado de imobilidade corporal e máxima mobilidade mental, com a atenção completamente focada na ação pretendida, você deve sentir-se realizando-a aqui e agora. Não amanhã, não quando as condições permitirem. Agora. A quarta dimensão não reconhece o tempo linear. Para ela, sua imaginação vívida e sua experiência física possuem o mesmo peso ontológico. A distinção crítica que separa os praticantes bem-sucedidos dos eternos fracassos reside neste ponto. Você deve participar ativamente da ação imaginária e não observá-la como um espectador. Muitos visualizam seus desejos como se estivessem assistindo a um filme de si mesmos. Isso é inútil. Você deve estar dentro da cena, experimentando-a através dos seus próprios olhos imaginários, sentindo as texturas, ouvindo os sons, vivenciando as emoções como se estivesse fisicamente presente. A experiência ensina uma lição contraintuitiva. É mais eficaz restringir a ação imaginária a um único ato condensado, repetindo-o obsessivamente até que ele adquira completa densidade sensorial. Tentar imaginar uma narrativa complexa dispersa a energia mental. Um único gesto, o aperto de mão de congratulações, o toque de uma aliança no dedo, a assinatura de um documento específico, quando repetido com intensidade suficiente, detém mais poder de materialização do que horas de devaneio elaborado. Existe uma técnica particularmente poderosa para aqueles que lutam com a visualização detalhada. Em um estado relaxado e sonolento, repita mentalmente uma única frase curta que implique a realização do desejo. Obrigado é especialmente eficaz, pois carrega a pressuposição de que algo foi recebido. Está feito funciona para mentes mais assertivas. A frase se torna um mantra dimensional, uma chave vibratória que alinha sua consciência com a realidade desejada. O timing é crucial. Se o objetivo é uma projeção consciente profunda no mundo quadridimensional, você deve manter a prática até que o sono natural chegue. Não force o sono. Deixe-o surgir organicamente enquanto você sustenta o sentimento do desejo realizado. É no momento da transição entre a vigília e o sono que o véu entre as dimensões se torna mais tênue. Mas eis o que nenhum guru moderno revelará. Esta prática exige aquilo que a sociedade contemporânea mais despreza: disciplina mental, sustentada sem garantias imediatas. Em uma era de gratificação instantânea, é-lhe pedido que plante sementes dimensionais e confie em leis que seus sentidos não podem verificar.
Você deve experimentar na imaginação, com toda a nitidez da realidade, aquilo que seria vivenciado na carne ao alcançar seu objetivo, mantendo esta experiência mesmo quando o mundo tridimensional grita que nada mudou. O processo exige uma esquizofrenia controlada, viver simultaneamente em duas realidades até que elas se fundam. Durante o dia, você navega pelo mundo das aparências, cumprindo suas obrigações tridimensionais. Mas nos momentos de prática, você habita integralmente a realidade onde seu desejo já é um fato consumado. Isto não é negação ou escapismo, é engenharia dimensional aplicada. O fracasso nesta prática geralmente provém de um de três erros: falta de especificidade no objetivo, observação passiva em vez de participação ativa ou abandono prematuro. Quando os sentidos físicos não detectam mudança imediata, o universo testa a seriedade da sua intenção através do tempo aparente entre o plantio mental e a colheita física. A assunção como vírus mental criativo. As pressuposições funcionam como vírus mentais. Uma vez implantadas na consciência, elas infectam toda a realidade circundante até que o mundo externo não tenha outra escolha senão se conformar a elas. Isto não é uma analogia poética. É a descrição literal de como as premissas mentais se solidificam em fatos concretos. Alimente sua mente com uma premissa, qualquer afirmação assumida como verdadeira, e observe o fenômeno. A assunção, mesmo quando é completamente irreal para os sentidos, quando persistida até que adquira o sentimento visceral de realidade, começa a exercer uma influência invisível, mas irresistível, sobre todos os elementos do seu mundo. Para uma pressuposição firmemente sustentada, todos os meios que promovam sua concretização tornam-se não apenas possíveis, mas inevitáveis. O mecanismo é elegante em sua brutalidade. A pressuposição, primeiro, influencia o seu próprio comportamento de maneiras que você nem sequer percebe conscientemente. Seus gestos mudam, seu tom de voz se altera e suas microexpressões faciais transmitem a nova realidade assumida. Em seguida, como um efeito dominó dimensional, ela começa a influenciar o comportamento de todos ao seu redor, inspirando-os a movimentos, ações e palavras que tendem ao cumprimento da sua premissa mental. Pessoas que jamais o ajudariam emergem, oferecendo exatamente o que você precisa. Obstáculos intransponíveis se dissolvem sem explicação. Coincidências impossíveis se alinham com precisão cirúrgica. O cético chama isso de sorte ou viés de confirmação. O iniciado reconhece a assinatura inconfundível de uma assunção se materializando através do tecido dimensional. Mas aqui está a implicação que poucos conseguem encarar. Se toda mudança ocorre primeiro na consciência, então não existe absolutamente nenhuma força externa determinando o seu destino. Nenhuma. O futuro, embora aparente estar fixo e preparado em todos os detalhes, na verdade possui múltiplos desfechos possíveis coexistindo na quarta dimensão. A todo momento, você tem diante de si a escolha de qual dos vários futuros irá selecionar através do seu estado de consciência atual. Esta descoberta deveria ser libertadora, mas para a maioria é aterrorizante. Significa assumir a responsabilidade radical por cada aspecto da sua própria experiência. Não há mais margem para culpar as circunstâncias, outras pessoas, o governo, a economia, os planetas, o karma ou qualquer força externa. Você está onde está porque essa é a reflexão matemática de suas pressuposições sustentadas. O campo quântico, que alguns preferem chamar de Deus, outros de todo, não possui agenda própria. Ele depende inteiramente de você
para determinar que tipo de experiência você terá. É um servidor perfeito, não um mestre. Ele responde com absoluta precisão ao seu comando mental sustentado, mas o comando precisa vir de você. Esperar que o universo decida seu destino é como sentar-se diante de um computador desligado, esperando que ele escreva sua monografia. A armadilha na qual bilhões caem diariamente é procurar primeiro as mudanças no mundo externo. Eles checam a conta bancária para ver se o dinheiro apareceu. Observam o comportamento do parceiro para detectar melhorias. Analisam sintomas físicos para confirmar a cura. Esta é a definição operacional da insanidade dimensional. Procurar no reflexo aquilo que deve ser mudado no objeto que projeta o reflexo. Antes de buscar qualquer evidência externa, a única pergunta relevante é: quem você está sendo agora, neste momento? Não quem você foi ontem ou quem planeja ser amanhã. Quem você está sendo agora? Se internamente você é alguém que se sente aprisionado, limitado e carente, o espelho cósmico não tem escolha senão refletir aprisionamento, limitação e carência. Você pode decorar sua prisão mental com pensamentos positivos, mas ela continua sendo uma prisão. A mudança real começa quando você assume internamente o estado de ser que escolheu, independentemente de qualquer evidência sensorial. Você se torna mentalmente rico enquanto a conta permanece vazia. Assume-se amado enquanto dorme sozinho. Sente-se saudável enquanto os sintomas persistem. Isto não é negação. É o entendimento de que a realidade interna precede e determina sempre a realidade externa. O intervalo de tempo entre a mudança interna e sua manifestação externa varia, mas a sequência é invariável. Primeiro, vem a alteração no estado de consciência. Depois, o mundo se reorganiza para corresponder. Tentar inverter essa ordem é como plantar uma semente hoje e desenterrá-la amanhã para ver se ela cresceu. A impaciência mata mais sonhos do que qualquer circunstância externa. Cada momento oferece uma encruzilhada dimensional. Você pode escolher reagir ao que seus sentidos reportam, perpetuando o passado no futuro. Ou pode responder a partir do estado que você escolheu ser, selecionando conscientemente qual futuro manifestar. O poder sempre foi e sempre será exclusivamente seu. O chamado urgente para a cocriação. A capacidade de pensar quadridimensionalmente não é um talento especial reservado a místicos ou gênios. É uma faculdade inata que foi deliberadamente atrofiada pelo condicionamento social, mas que permanece plenamente funcional em todo ser humano. O que foi apresentado aqui não são teorias para contemplação intelectual, são instruções operacionais para transcender a prisão do tempo linear. O resumo é muito simples. Você habita um universo mental onde a consciência é a única substância e a imaginação é o único poder. O mundo que seus sentidos relatam é o efeito, jamais a causa. Alterar efeitos manipulando outros efeitos é o passatempo fútil da humanidade adormecida. O despertar ocorre quando você compreende visceralmente que somente alterando a atividade mental interna é possível produzir mudanças externas duradouras. Vivemos em um tempo peculiar, onde o conhecimento esotérico mais guardado está livremente acessível. Mas a humanidade está mais hipnotizada do que nunca pelas aparências. Milhões meditam, afirmam e visualizam, mas continuam operando a partir da premissa fatal de que são seres separados, tentando atrair algo de um universo externo relutante. Eles não compreendem que eles são o próprio universo, experienciando a si mesmo através de um ponto focal temporário. A urgência do despertar consciente nunca foi tão grande. Não porque algum evento cósmico se aproxima ou porque a janela de oportunidade está se fechando. A urgência provém de um fato mais prosaico e terrível. Cada dia vivido na ignorância deste poder é um dia criando por acidente em vez de por escolha.
Quantos futuros indesejados estão sendo selecionados neste exato momento por bilhões que operam em modo automático? O sistema de controle global depende precisamente desta ignorância. Uma população que acredita ser vítima das circunstâncias é infinitamente mais fácil de governar do que uma que entende ser a criadora de sua realidade. É por isso que o verdadeiro conhecimento é ridicularizado como pensamento mágico, enquanto a impotência aprendida é vendida como realismo. É um truque antigo que continua funcionando perfeitamente. Você agora conhece o método específico, uma tecnologia mental precisa para navegar conscientemente na quarta dimensão e selecionar o futuro que escolhe experimentar. A tentação será tratá-lo apenas como mais uma informação interessante a ser arquivada mentalmente. Afinal, aplicá-lo exige algo que a mente moderna foi treinada para evitar: disciplina sustentada sem garantias externas. Exige que você haja com base em uma lei que seus sentidos não podem verificar, até que os resultados se manifestem. Exige que você mantenha a visão interna quando o mundo externo brada que nada mudou. Comece esta noite, não amanhã, não quando as condições estiverem ideais. Esta noite, antes de dormir, escolha um desejo específico. Construa a cena que implica a sua realização. Feche os olhos e participe ativamente dessa cena até que o sono chegue. Faça isso com a mesma seriedade com que tomaria um medicamento prescrito para salvar sua vida, porque, em certo sentido, é exatamente isso que você está fazendo. Não procure confirmação externa de que está funcionando nos primeiros dias ou semanas. O jardineiro que planta uma semente não a desenterra diariamente para verificar o progresso. Confie na lei como confia na gravidade, não porque alguém lhe disse para fazê-lo, mas porque você mesmo irá testar e provar sua operação infalível. O mundo tridimensional continuará apresentando suas evidências limitantes. Pessoas continuarão a confirmar suas velhas histórias sobre você. As circunstâncias parecerão imutáveis. Este é o teste, não da técnica. Ela funciona com precisão matemática. É o teste da sua capacidade de sustentar a visão interior, apesar do clamor externo. Cada momento oferece a mesma escolha: reagir ao passado cristalizado nos sentidos ou responder a partir do futuro selecionado na imaginação. A primeira opção perpetua o conhecido. A segunda cria o novo. Você sempre foi livre para escolher. A única diferença é que agora você sabe disso. O futuro que você irá ocupar já existe na quarta dimensão, aguardando sua seleção consciente. A única pergunta verdadeiramente importante é: qual futuro você irá escolher? Uma escolha, no entanto, exige mais do que compreensão intelectual. Exige prática consistente para estabelecer a conexão entre sua consciência individual e o campo infinito de possibilidades. Toda mudança real se inicia com uma compreensão profunda do seu papel como co-criador desta realidade. E o estado meditativo tem se mostrado o método mais direto para acessar este estado expandido de consciência onde a seleção dimensional ocorre. As técnicas aqui descritas, a imobilização do corpo, o estado entre a vigília e o sono, a participação ativa na cena imaginada, são formas específicas de meditação aplicada. Para facilitar sua jornada nesta prática, desenvolvemos um conjunto de ferramentas de áudio desenhadas especificamente para induzir os estados de consciência necessários para o acesso à quarta dimensão. Essas ferramentas utilizam frequências e padrões sonoros que auxiliam na transição da mente carnal para a mente criativa. Para saber mais e obter acesso imediato a estas ferramentas de transformação dimensional, verifique a informação que está na descrição deste conteúdo. Agora eu quero ouvir de você. Deixe sua luz nos comentários e compartilhe qual foi a grande epifania deste ensinamento para a sua vida. Ao se inscrever, você nutre este espaço sagrado. Juntos, elevamos a vibração.